Meu nome é Beatriz da Silva Batista. Venho apresentar para vocês os resultados até então obtidos da pesquisa que tem por título Propriedades microestrutural, mecânica e bioativa das ligas cobalto-63, cromo 28, tungstênio 9-X, tântalo X, com X igual a 0, 2, 4, 6 e 9, orientada pela professora doutora Luciana Alencar e coorientada pela professora doutora Luzeli da Silva. Bom, o objeto de estudo dessa pesquisa são as ligas metálicas, que, dependendo das suas propriedades, podem ser utilizadas como biomateriais. Então, um biomaterial é um dispositivo que entra em contato com o sistema biológico para substituir ou reparar um órgão ou tecido, exibindo, assim, a capacidade de existir em contato com os tecidos do corpo humano sem danificar o corpo em um grau inaceitável. Então, esses biomateriais, eles podem ser constituídos de metais, polímeros, cerâmicos e compósitos, e aplicados em áreas como ortopédica, cardiovascular e odontológica. Aqui apresento alguns exemplos desses biomateriais. Esse primeiro, uma prótese de articulação temporomandibular para pessoas que possuem disfunção de ATM. Essa prótese, ela melhora a abertura da boca, diminui a dor e melhora a mastigação da pessoa que tem esse tipo de problema. A prótese dental, ela tem um caráter estético, mas também ela melhora a função mastigatória e fonética, e a prótese de quadril, para as pessoas que estão com movimento, com problemas, e aí essa prótese, ela melhora o movimento e reduz a dor. Então, outros exemplos de biometais, estentes cardiovasculares, lentes de contato, tecidos artificiais, então todos eles apresentam algo em comum, que é o quê? Serem compatíveis com o sistema biológico que eles estão entrando em contato e recuperando a função. Por exemplo, no caso aqui da prótese dental, recuperando a função fonética e mastigatória. Então, o fato desses biomateriais eles serem compatíveis está relacionado com o termo chamado de biocompatibilidade. Biocompatibilidade está relacionado com o fato desses materiais serem compatíveis com o sistema biológico e não apresentarem toxicidade. E o fato deles recuperarem a função está relacionado com o termo biofuncionalidade. Se trata de um conjunto de propriedades que atribuem ao dispositivo a capacidade de desempenhar a sua função. Então, para que esses biomateriais eles possam ser aplicados, eles devem passar por etapas, que são elas, inicialmente, as caracterizações que funcionam como uma pré-seleção para as próximas etapas, que são a cultura de células, no caso, processos in vitro, in vivo e testes clínicos. Então, dependendo, conforme essas etapas vão sendo realizadas, espera-se que o material apresente propriedades químicas, biológicas, físicas adequadas para que possam ser aplicados como um biomaterial. Dependendo da interação que ele promova quando em contato com o sistema biológico, ele pode ser classificado em bioativo, biotolerável, bioinerte e bioabsorvível. Então, os biomateriais que são classificados como bioinertes e biotoleráveis são aqueles que apresentam uma camada de tecido fibroso quando em contato com o sistema biológico. Isso faz com que esses materiais eles não tenham uma ligação química forte com o sistema. Por exemplo, as ligas metálicas, elas são bioinertes. Os bioativos, diferente desses outros, ela não apresenta essa camada de tecido fibroso, fazendo com que esses materiais bioativos, eles tenham uma forte ligação química com o sistema biológico. E os bioabsorvíveis são aqueles que vão se degradando com o tempo no sistema. Além da biocompatibilidade e a biofuncionalidade, a bioatividade é um termo também muito estudado quando se trata de biomateriais, pois estimula-se uma resposta biológica na interface material e tecido, resultando em uma ligação entre os mesmos. Então, por exemplo, materiais que são utilizados como substitutos ósseos, eles devem apresentar uma ligação com o osso vivo. As ligas que mais são conhecidas por estarem sendo utilizadas são o titânio e a sua liga de titânio, alumínio e vanádio. Apesar dela apresentar excelentes propriedades que as fazem ser utilizadas, elas são bioinertes, ou seja, não são bioativas, não apresentam uma forte ligação com o sistema biológico. Então, nos últimos anos, vem sendo estudado tratamentos e revestimentos com o objetivo de reduzir o tempo de osseointegração e melhorar as interações célula-implante e a vida útil do implante. Então,
Esses tipos de tratamento, eles podem ser, tipo, um revestimento, onde já é colocado diretamente, por exemplo, partículas de hidroxiapatita para se ligar ao osso, ou tratamentos, por exemplo, termoquímicos, que façam com que esse implante, quando em contato com o sistema biológico, ele apresente de forma espontânea a formação de hidroxiapatita quando em contato com o sistema. Então, por que sempre, quando está falando de bioatividade, sempre se fala dos fosfatos de cálcio? Porque os fosfatos de cálcio, eles são muito semelhantes ao osso mineral na composição e estrutura, e podem se ligar ao osso vivo devido à sua bioatividade e capacidade de formação óssea. Então, o material que apresenta em sua superfície hidroxiapatita, por exemplo, que tem a maior composição do osso, pode-se dizer que esse material é bioativo. E a bioatividade, ela pode ser estudada através de um teste in vitro, que é chamado de SBF, Simulate Body Fluid, que é uma solução que simula as concentrações de íon do plasma sanguíneo. Nesse trabalho, como sabemos que essas ligas, elas são bioinertes, nesse trabalho nós tratamos de um tipo de tratamento termoquímico para melhorar essa bioativação, para que houvesse bioativação da liga. Bom, como vemos, essas propriedades são muito importantes, esses estudos são muito importantes, porque melhoram a qualidade de vida das pessoas que precisam dos biomateriais. E existem estímulos para esse estudo e também está relacionado com um aumento no mercado. Nos últimos anos, o mercado de biomateriais ele vem crescendo devido a 3 estímulos principais, que são o envelhecimento da população, que acarretam uma elevação da expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e, para isso, elas precisam de implantes, próteses, que durem mais tempo, impedindo que essas pessoas tenham muitas cirurgias de revisão. O aumento do poder aquisitivo nos países de desenvolvimento, que acarreta um acesso mais fácil a tratamentos para as doenças, e melhorias tecnológicas em doenças não tratadas. Então, anualmente, bilhões de biomateriais são utilizados, tendo sucesso em vendas dos implantes ortopédicos, e os biomateriais metálicos dominando o mercado mundial em cerca de 50%. Então, para que esses metais eles possam ser utilizados, aplicados, eles devem apresentar estabilidade, biocompatibilidade, resistência à corrosão, à fadiga, módulo de elasticidade similar ao do osso humano, alta força de adesão aos osteoblastos e esterilizável. Então, biocompatibilidade, já sabemos do que se trata, né? São os materiais que são compatíveis com o sistema, não apresentando toxicidade, ou pelo menos o mínimo possível. Apresentam resistência à corrosão, ou seja, eles suportam a ação de agentes corrosivos. A fadiga, suportam carregamento cíclico sem se romper. Módulo de elasticidade, que está relacionado com a rigidez ou a resistência do material a um tipo de deformação. Esse módulo, geralmente, nos metais, eles são bem maiores do que o do osso humano, acarretando, assim, um afrouxamento do implante ou perda de densidade mineral, porque o metal acaba recebendo mais as tensões do que o próprio osso, isso é um problema. E alta força de adesão aos osteoblastos, no caso de implantes que são utilizados quando em contato com o osso vivo, porque os osteoblastos, eles fazem parte da formação do tecido ósseo, certo? São células que participam dessa formação. Então, as ligas mais comumente utilizadas e usadas são as ligas de titânio, de cobalto e ácido inoxidável. Então, nesse trabalho, nós estudamos as ligas de cobalto. Mais especificamente, as ligas de cobalto-cromo-tungstênio, já foi estudada a influência do tungstênio na liga cobalto-cromo, a adição de terras raras e cobre na liga, e o resultado de diferentes tratamentos térmicos. Se olharmos as composições exatas dessas ligas, geralmente, as ligas de cobalto-cromo-tungstênio apresentam em sua composição níquel, mas já foi observado que essas ligas sem níquel, que é o nosso caso aqui, apresentam biocompatibilidade e forte adesão à metal-porcelana, que as faz serem um potencial para utilizar em aplicações odontológicas. Um outro ponto, um outro aspecto relevante de ser estudado é a variação na composição química, pois ela vai acarretar diferentes propriedades a essas ligas. Então, geralmente, quando se olha na literatura, esses são os elementos de ligas que são estudados. O cromo, por exemplo, aumenta a resistência à corrosão e melhora a resistência mecânica. Molibdênio, tungstênio e nióbio tântalo são endurecedores dos sólidos, melhorando assim a resistência mecânica, e o titânio é endurecedor do estado sólido. Nós temos aqui as composições que mais comumente são usadas,
cobalto cromo molibdênio 28, molibdênio 6, cobalto níquel 35, cromo 20, molibdênio 10, e cobalto cromo 20, tungstênio 15 e níquel 10. Aqui é o níquel que eu havia falado, né, que geralmente aparece nessas ligas de cobalto cromo tungstênio. Particularmente, o tântalo é um elemento que vem sendo muito estudado devido às suas excelentes propriedades, que são resistência mecânica à corrosão, biocompatibilidade, adequado para a proliferação celular e bioativo em vivo. Também alguns trabalhos mostram a nucleação de apatita na superfície do tântalo por exposição a SBF, lembrando que o tântalo, ele é um metal bioinerte, então, para que ele possa ser bioativo, para que ele possa nuclear a apatita aqui no SBF, é necessário fazer algum tipo de tratamento. Então, devido a essas excelentes propriedades mecânicas, eles são muito vistos para aplicações ortopédicas, que exijam crescimento ósseo, justamente por conta dessa capacidade de formar apatita quando tratado. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi e é sintetizar essa liga, cobalto 63 cromo 28, com diferentes concentrações de tungstênio e tântalo, variando entre 0,2469 porcentagem em peso. Então, conforme a adição de tântalo, retira-se a mesma quantidade aqui de tungstênio, aliando assim as propriedades mecânica, microestrutural e bioativa, vendo assim a influência do tântalo nessa liga. Então, como foi o processo de síntese dessas ligas? Conforme cálculos estequiométricos, os reagentes foram cortados, pesados, fundidos em forno a arco voltaico, quando resfriados, foram selados em tubos de quartzo, passaram por um tratamento térmico em forno, com taxa de 20 graus Celsius por minuto, a uma temperatura de 1000 graus Celsius, durante o tempo de 48 horas. Então, tem-se aqui as imagens, né, das ligas, que formam esses formatos de esfera, no final do processo. Só para ficar claro, a liga X igual a 0 é a liga que apresenta cobalto cromo tungstênio, a liga X igual a 9, cobalto cromo tântalo, e as ligas X igual a 2, 4 e 6 são aquelas que apresentam diferentes concentrações de tungstênio e tântalo ao mesmo tempo. Preparação das ligas. Então, a liga, ao final do procedimento da síntese, ela fica no formato de esfera, cortamos elas em fatias na máquina de corte, em seguida, elas passam por processos de lixamento e polimento metalográfico, o tratamento termoquímico da superfície, visando a bioativação dessa liga, e em seguida, imersão em Simulated Biofluid, que é o SBF, com o intuito de analisar a possível nucleação de apatita na superfície da liga. Então, o lixamento e polimento metalográfico. O lixamento, ele tem o objetivo de retirar marcas e vales mais profundos na superfície, e o polimento tem um acabamento mais superficial, retirando as marcas. Então, as lixas utilizadas foram de granulometria 800, 1200 e 2400, e para o polimento utilizou-se pastas de diamante com 6, 3, 1 e 0,25 micrômetros. Para a bioativação da superfície, foi realizado o tratamento termoquímico da superfície de acordo com a AQEDA 2018. Então, as ligas passaram antes elas são lavadas em ultrassom, e então submetidas a uma solução de 5 molar de hidróxido de sódio, a 95 graus Celsius durante 24 horas, lavadas cuidadosamente e secas, a 40 graus Celsius, em seguida, imergidas em 100 molar de cloreto de cálcio, a 40 graus Celsius durante 24 horas, tratamento térmico no forno a 600 graus Celsius por 1 hora, e o tratamento final com água a 80 graus Celsius durante 24 horas. Esses procedimentos aqui foram feitos no banho-maria. E um grupo de amostras pura e um grupo de amostras com tratamento foram imersas em SBF, e aqui eu mostro na tabela 1 os reagentes utilizados. Ao final, para a produção da solução de SBF, então, ao final, a solução apresentava um pH de 7,4 e uma temperatura de 36,5 graus Celsius. Após isso, as amostras são submersas na solução em banho-maria, a 36,5 graus Celsius por 28 dias, procurando simular o fluido corporal. Então, as técnicas de caracterização utilizadas. Num primeiro momento, a fim de estudar as propriedades estrutural e mecânica, utilizou-se as técnicas, as medidas de densidade, microdureza Vickers, difração de raio-x
e a FM, estudando a rugosidade e a adesão, esses parâmetros, e no segundo momento, o estudo da propriedade bioativa, onde um grupo de liga foi analisado, só que puro, sem nenhum tipo de tratamento, e um outro grupo com a liga tratada. E esses grupos passam por DRX, Raman, AFM, imersas em SBF 28 dias, DRX e AFM. As técnicas que estão em preto já foram realizadas, a em vermelho são as que faltam, e essa em azul aqui é a que está sendo realizada no momento. Então, o grupo de amostras pura já foi imersa em SBF, já foi feito o DRX delas, e o grupo de amostras tratado no momento está no SBF. Os resultados obtidos para esse primeiro momento de propriedade estrutural e mecânica. Bom, nessa figura eu mostro os padrões de difração de raio-x obtidos para as ligas puras, e de acordo com a busca feita no programa HiScore e na base de dados cristalográficos, foi possível observar que os picos presentes nas ligas são característicos das fases hexagonal compacta do cobalto-cromo, cúbica de face central do cobalto-cromo. Essas duas fases elas estão de acordo com a literatura, pois geralmente são as fases, na verdade, que são formadas quando se trata de ligas de cobalto-cromo. Só que, analisando aqui as ligas com adição de tântalo, foi possível observar o surgimento de picos em 37,7 graus e 45,5 graus, que, fazendo a pesquisa, foi possível observar que eram picos característicos da fase hexagonal do tântalo 0,75, cobalto 0,25, cobalto 2, que nos próximos gráficos eu vou chamar de cobalto tântalo, e o surgimento e uma variação aqui do pico em 51,1, aumentando a intensidade e diminuindo, que é esse aqui. Então, para uma determinação completa dessas estruturas, é necessária a realização que um modelo ele seja refinado com base nos difratogramas obtidos. Os refinamentos, houveram uns problemas para poder refinar, porque se tratam de difratogramas obtidos a partir da amostra em bulk, ou seja, não é da amostra em pó, então surgem problemas quanto a isso, devido a orientações preferenciais. E então eu pedi ajuda para o professor Alain, e esse refinamento aqui quem realizou foi ele, porque os refinamentos que eu tinha realizado, os picos não estavam muito bem ajustados. Então, nesse refinamento aqui, nós podemos ver que eles estão muito bem ajustados, os picos, e aqui embaixo eu mostro os picos característicos dessas fases. Hexagonal cobalto, alfa cobalto e a hexagonal do cobalto tântalo. As porcentagens de fase aqui, tanto cúbica de face centrada quanto a de tântalo, elas aumentaram conforme a adição de tântalo. Isso era esperado, já que nós estamos aumentando a concentração de tântalo na liga. Mas o que eu fiquei em dúvida e que eu ainda vou estudar, perguntar para o professor, é por que essas fases aqui, elas acabam variando muito. Inclusive, a fase hexagonal do cobalto, que é a que se espera ter maior concentração na liga, que é o que nós vemos nos artigos. Então, por exemplo, essa X igual a 9, que só é cobalto com tântalo, ela apresentou apenas 20% de fase hexagonal. E eu conversando com ele, ele falou, né, que a melhora no refinamento está relacionada com a adição de orientação preferencial e a anisotropia no tamanho do cristalino. Então, isso são parâmetros que eu ainda vou estudar para entender. Aqui eu só mostro os refinamentos que eu tinha feito antes, que ele já havia comentado, que os picos não estavam muito bem ajustados. As fases que eu tinha, essa X igual a 4 aqui não tem, porque foi uma liga aqui daí, eu sempre que eu refino, então eu não consegui ela. Mas, vendo aqui, a fase com tântalo, a hexagonal, assim como no refinamento dele, também aumentou, exceto pela fase alfa aqui, que aumentou na minha e diminuiu na dele. E aqui foi o ponto que eu fiquei na dúvida, já que nesses refinamentos que eu havia realizado, a fase magnetária sempre foi a hexagonal para todas as ligas. Essa daqui que eu ainda não analisei. Então, esses parâmetros aqui, eles são muito importantes porque eles influenciam diretamente em como discutir os resultados, como densidade e microdureza Vickers. Então, nós temos aqui o gráfico de densidade, onde aqui X igual a 0, a liga cobalto com tungstênio, apresentou um valor de densidade maior
e a liga com apenas tântalo. Se observarmos a tendência de todos esses valores, observa-se que houve uma diminuição da densidade dentro do erro desses valores, exceto pela do liga x igual a 4, que fugiu um pouco da tendência. Sabe-se que as propriedades dos metais, elas são diretamente relacionadas à estrutura do retículo cristalino e às forças de ligação. Então, a literatura relata que altos valores de densidade estão relacionados com estruturas com agrupamentos de átomos repetitivos e ordenados, e no caso também da ligação metálica, já que se trata de uma ligação que ela é não direcional, ou seja, ela não apresenta restrições aos átomos vizinhos, fazendo com que tenha alto empacotamento atômico. E realmente as fases majoritárias dessas ligas são células que apresentam alto empacotamento atômico. De acordo com a literatura, uma liga que foi sintetizada com uma composição próxima da nossa, apresentou um valor de 8,6 gramas por centímetro cúbico, também próximos aos valores obtidos aqui neste trabalho. Só que essa liga aqui, ela foi feita a partir do método SLM, que é um método que usa laser. E nós utilizamos o tradicional, né, que é fusão por forno arco-voltaico. De acordo com Atkins, o valor típico de densidade utilizado pelos implantes no setor médico é de 8,10 gramas por centímetro cúbico, sendo que assim a x igual a 4 e x igual a 9 são as que estão mais próximas desse valor. Essa tendência de diminuição da densidade dentro do erro também pode estar relacionada com os elementos que estão sendo adicionados na liga, já que o tântalo ele apresenta uma densidade menor que o tungstênio. E, conforme a adição de tântalo aqui, o que foi que aconteceu? Essa densidade diminuiu. Então, nós estamos retirando um elemento que tem maior densidade e substituindo por um elemento que tem menor densidade. A partir dos dados de microdureza Vickers, é possível notar que, bom, primeiramente, a dureza Vickers, ela vai permitir avaliar, né, a resistência dessa liga à deformação. De acordo com a figura, nós podemos ver que, conforme a adição de tântalo, essa resistência à deformação, ela aumentou e foi consideravelmente maior na liga igual a x igual a 9. Nesses dados, a liga x igual a 4 também apresentou um valor fora da tendência, certo? Então, as propriedades mecânicas, como é relatado na literatura, das ligas de cobalto e cromo, elas são também estão intimamente relacionadas às proporções de fase hexagonal e cúbica de face centrada, e aqui também é um ponto importante do porquê o refinamento tem que estar bem ajustado para poder discutir esses resultados. A literatura relata que a fase hexagonal do cobalto, ela contribui para a dureza do material. Pelo menos pelos resultados que foram realizados, por exemplo, pelo professor, a liga x igual a 0 foi a que apresentou a menor porcentagem de fase hexagonal. Mas o que nós olhamos aqui é que foi a que apresentou maior dureza. E isso está discordando aqui da literatura que diz que a hexagonal é que contribui para a dureza. Então, esse ponto também aqui tem que ser analisado quando o refinamento estiver ok. De acordo com Atkins também, o valor típico usado no setor médico pelos implantes está entre 360 e 383 microdureza Vickers, sendo a x igual a 9 a que apresenta o valor mais próximo, apesar de que ainda um pouco mais alto, mas é o que é mais próximo do valor típico. Como eu havia comentado antes, a bioatividade é um ponto muito importante quando se estuda os biomateriais, justamente pela alta força de ligação do implante, que é bioativo, com o sistema biológico. E a gente sabe que a superfície do material, ela é muito importante para a fixação óssea. Parâmetros como rugosidade e adesão ajudam a entender, né, mostram o que está acontecendo nessa superfície. E o AFM, ele promove o entendimento desses parâmetros, que são rugosidade e adesão. Então, eu mostro aqui, para a liga x igual a 0, mapas 2D, 3D e de pico, força e erro dessa liga x igual a 0.
de 30 por 30 micro, 15 por 15 e 5 por 5 micrômetros. Eu coloquei esses mapas aqui de pico e força e erro porque fica melhor para analisar os contornos dessas estruturas que estão surgindo. Então, essa aqui é a liga X igual a 9, não apresenta tântalo, e quanto mais próximo a gente olha, quanto mais um zoom, mais a gente observa umas estruturinhas, umas facetas saindo da superfície. Mas na de 30 por 30, a gente observa mais, são as linhas vindas do polimento. Lembrando que essa liga aqui é a liga pura, sem tratamento, com polimento com pasta de diamante. A partir da liga X igual a 2, que é a liga que apresenta tântalo, a gente observa algumas regiões, mas não muito diferentes da liga X igual a 0. Essas linhas também são vindas do polimento. A partir da liga X igual a 4, a gente analisa umas regiões mais granuladas, que começaram lá na X igual a 2. A gente observa mais aqui na 15 por 15, 5 por 5 micrômetros. E aqui esses contornos, como é que eles são. Na X igual a 6, essas estruturas continuam. E provavelmente essas linhas, assim, são por conta do polimento. E aqui a X igual a 9. Todas elas, conforme... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. X igual a 0 aqui, ó, apresentou a altura máxima, pelo menos nessa região, de 26,3 nanômetros. Ela diminuiu aqui nesse ponto, pelo menos nessa região analisada, 18, mas ela começa a aumentar conforme a adição de tântalo. Eu não sei ainda se essa comparação pode ser realizada, já que depende da região que está sendo analisada. Mas apresentaram pontos mais altos. Os dados de adesão, que são mostrados nessa figura, aqui são mapas de 5 por 5 micro, e o que é observado aqui, essas regiões mais claras são regiões com maior valor de adesão, e essas regiões mais escuras com menor valor de adesão. Se comparar esse mapa aqui de adesão com o dele de altura, é possível notar que essa região aqui mais clara é a região mais funda dessa superfície. E isso acontece para todas as ligas. Regiões mais fundas são aquelas que apresentam maior adesão. E aí a gente observa que essa daqui está mais clara, né? E tem alguns pontos mais escuros e eles aumentam conforme a adição de tântalo. São essas estruturinhas aqui, com menor valor de adesão, que são as mais escuras, e quando olhadas lá no mapa de 2D, de altura, são aquelas facetas saindo da superfície. Então, mais precisamente, falando de valores mesmo, aqui apresento o gráfico de rugosidade, o box plot de rugosidade e adesão. Por que analisar o box plot? Porque ele é um tipo de gráfico que pode mostrar a distribuição desses dados, como esses dados estão distribuídos. Então, a variabilidade dos dados, eles podem ser analisados tanto por essa caixa, quanto pelos valores de mínimo e máximo. Só que os dados estatísticos mais robustos, melhores de serem analisados, são esses que estão na caixa, porque esses de mínimo e máximo, eles levam em consideração outliers, que são valores mais discrepantes. Então, é melhor analisar a variabilidade olhando para a caixa. Então, nós temos aqui os dados de rugosidade para a liga pura. Comparando aqui a liga X igual a 0 com a X igual a 9, dá para ver que, pelo menos o valor médio, o valor médio ele é maior em X igual a 0 do que em X igual a 9. Um outro parâmetro também que a gente pode analisar aqui é a tendência central, que é mostrada aqui pela mediana. Então, ela mostra a simetria desses dados. Por exemplo, a variabilidade de dados, da X igual a 0, ela é bem próxima aqui da X igual a 9, visto pela caixa. Mas os dados aqui em X igual a 0, estão mais simétricos do que na X igual a 9. E analisando esse grupo central aqui, que são as ligas que tem tungstênio e tântalo, observa-se o aumento dessa rugosidade, tanto os valores, tanto a variabilidade desses dados, quanto a mediana. Já os valores aqui de adesão mostram que a adesão foi maior para a liga X igual a 9, em comparação com a X igual a 0.
E houve aqui uma mudança, ela aumentou aqui em x igual a 2, diminuiu em x igual a 4, e aumentou de novo aqui em x igual a 6. Os estudos, existem alguns trabalhos que mostram o estudo de rugosidade na fixação óssea. Só que não existe um valor ainda ideal para essa rugosidade, para dizer assim, esse valor é ideal para que a fixação óssea seja melhor. Mas sabe-se que as superfícies mais ásperas apresentam uma melhor fixação óssea. Mas isso não quer dizer que superfícies ásperas já demais também não possam causar um problema, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Que a liga x igual a 9 apresentou maior valor de adesão, e foi aqui uma das que apresentou maior valor de rugosidade aqui também, exceto quando comparado pela x igual a 0. Só adiantando um resultado da liga pós-SBF. Essa liga aqui, ela já foi colocada em SBF, já passou por 28 de SBF, e foi feito o DRX. Pelo menos até o momento, a liga que apresentou o pico da hidroxiapatita foi a liga x igual a 9, que é justamente aqui a liga que está apresentando um dos maiores valores de rugosidade e a que apresenta maior adesão. Só que nós ainda estamos vendo se é possível dizer que realmente aquele pico era hidroxiapatita, já que nós estamos falando aqui de uma liga pura, sem tratamento. Então, analisando esses resultados, até agora, esses resultados iniciais, é possível ver que tanto valores de densidade, microdureza Vickers, a tântalo 9, a x igual a 9, foi a que apresentou valores mais próximos dos típicos. Também foi a que apresentou maior valor de fase, proporção de fase com tântalo, e é a liga mais adesiva. Agora, num segundo momento, analisando aqui a propriedade bioativa, são os grupos que estão sendo analisados da liga pura e um grupo da liga tratada. Então, eu mostro aqui nesse gráfico os difratogramas obtidos para a liga tratada, e eu chamo ela aqui de T. Chamo ela aqui de T. E aqui nós apresentamos, de acordo com a busca feita na base de dados cristalográfica. Antes disso, essas figurinhas vermelhas, elas representam elas estão indicando quais são os picos característicos da liga pura, certo? Sem nenhum tratamento. Que é essas fases aqui, hexagonal cobalto, alfa cobalto e hexagonal cobalto tântalo. Então, os outros picos, provavelmente, né, são advindos do tratamento termoquímico da superfície. Então, fazendo uma pesquisa no HiScore, na base de dados cristalográficos, pelo menos a x igual a 9, que foi a que apresentou mais picos, está de acordo com a estrutura tetragonal do óxido de tântalo e a estrutura cúbica do tantalato de cálcio. Se a gente observar aqui as outras ligas, elas não apresentam todos esses picos característicos, e isso é um ponto que também tem que ser analisado, porque que não apareceu. Mas, inclusive a liga x igual a 6, por exemplo, que é a rosinha ali, ela não apresentou nenhum desses picos que eu estou atribuindo ao tratamento, né? Então, de acordo com a literatura, as ligas de titânio, após passarem pelo mesmo procedimento que nós fizemos, que foi esse tratamento termoquímico da superfície, elas apresentam variações de titanato de cálcio e de óxido de titânio. Então, nós obtemos aqui um óxido de tântalo, no caso deles lá é titânio, no nosso caso é tântalo, e um tantalato de cálcio, e eles um titanato de cálcio. Isso, eu acredito que sim, é um ponto positivo, porque essas são as ligas que, com o tratamento termoquímico, apresentam nucleação de apatita, certo? Então, de acordo com o Kokubo, quanto maior a concentração de grupos funcionais na superfície, melhor é a eficácia do crescimento de hidroxiapatita. Que grupos são esses? Grupos de titânio com OH, nióbio, tântalo, titânio, né, que é o mais falado. Por quê? Porque esse tratamento termoquímico da superfície, ele promove o aparecimento dessas estruturas que, quando em contato com o SBF, fazem as trocas iônicas e surgem esses grupos aqui, ó, tântalo, OH, que são esses grupos que ele fala como eficientes no crescimento de hidroxiapatita. Então, um outro estudo de Cato
mostra que a camada de tantalato de sódio fornece grupos tântalo-OH em sua superfície que induzem a apatita, a nucleação de apatita semelhante aos grupos silício-OH e titânio-OH, que são os mais falados. Nessa pesquisa aqui, eles fizeram um tratamento, só que eles pararam no sódio, e nós utilizamos o cálcio. Mas já algumas pesquisas mostram que o cálcio é melhor na hora da atividade iônica para a nucleação da apatita. Mas o que eu quero dizer é que esses tratamentos, essa camada de tantalato, no caso aqui de cálcio, fornece esses grupos de tântalo OH. Essas aqui são as ligas que estão em SBF, então a gente espera que pelo menos a liga X igual a 9 apresente nucleação de apatita justamente por conta desses grupos funcionais que o Kokubo fala que é eficiente no crescimento de hidroxiapatita. A espectroscopia Raman foi utilizada para identificar esses modos vibracionais, identificar os modos vibracionais advindos do tratamento. Nós fizemos da liga pura para mostrar que não havia nenhuma banda, certo? Já que se trata de metal, não vai ter nenhum modo, não vão ter modos, já que as vibrações são simétricas. E aqui, comparando, a gente pode observar que o padrão para a liga tratada, ele é igual para todas as ligas. Desde a que não tem tântalo, como a que tem tântalo. Nas ligas de titânio, eles também fizeram o Raman da superfície tratada, e eles observaram lá que as bandas eram referentes ao óxido de titânio. Como na liga tratada, pelo menos pela pesquisa, deu um óxido de tântalo, eu calculei lá os modos vibracionais a partir das tabelas de Porto, só que o óxido de tântalo, ele não tem modos ativos no Raman. E também não seria interessante que esses modos fossem do óxido de tântalo, porque a liga X igual a 0 apresentou os mesmos modos, então não faria sentido que fosse esse óxido de tântalo como foi nas ligas de titânio com o óxido de titânio. Então, essa análise também ainda está sendo estudada. Tratando agora dos parâmetros de rugosidade e adesão para as ligas tratadas, lembrando que essa liga aqui já é uma liga que não tem um polimento como a anterior, essa aqui ela foi apenas lixada e passou pelo tratamento termoquímico. A literatura relata que quando a superfície do metal, pelo menos no caso do titânio, é tratado termoquimicamente, ela apresenta redes que, pelo menos aparentemente, parece com essas aqui, da liga X igual a 0, tratada. Então, nós temos aqui, esses vales mais profundos são referentes do lixamento, diferente da outra liga, e se olharmos de perto, parece que também são umas redinhas parecidas com as que eles encontraram na liga de titânio. A partir das ligas X igual a 2, 4, 6 e 9, que são as ligas que têm tântalo, apresentaram a formação dessas estruturas aqui. Com certeza, advindas do tratamento termoquímico, já que na liga pura elas não aparecem. Então, nós temos aqui a liga X igual a 2, X igual a 4, perceba que é diferente, né, porque na liga X igual a 2 elas são mais pontudas, e quando chega na liga X igual a 4, elas não são tão pontudas assim, X igual a 4, mas quando chega na liga X igual a 6, que tem maior concentração de tântalo, a superfície ela se aparenta mais com a liga X igual a 0, com as redinhas, do que com as ligas com tântalo. Lembrando que essa aqui é a liga que lá no DRX não apresentou nenhum pico referente ao tratamento, apresentou só os picos da liga. Mas olhando aqui nos mapas de altura, dá para ver que existem umas facetinhas que parecem os apresentados na liga X igual a 0. Então, isso aqui também tem que ser analisado para saber do que se trata. E aqui a liga X igual a 9 volta novamente aquelas estruturas que apareceram na liga X igual a 2 e X igual a 4. E foi a liga que o DRX apresentou a estrutura óxido de tântalo e tantalato de cálcio. E a gente pode ver que na superfície tem uns granulos que se assemelham a esses maiores, só que menores. Então, aqui nos dados de adesão, esse aqui são mapas de 5 por 5 micro também,
Existe uma diferença, né, aqui da liga X igual a 0 para a liga X igual a 2, 4, 6 e 9, onde aqui não tem como saber exatamente o que é mais fundo, o que não é, lembrando que esses pontos mais claros são os que têm maior valor de adesão e os pontos mais escuros, o menor valor de adesão. Quando eu comparei essas ligas aqui com os mapas de altura, foi possível observar que os pontos mais altos são aqueles que apresentam maior valor de adesão, diferente da liga pura. Isso aqui eu achei interessante porque essas regiões que são mais altas, lá dos mapas 2D e 3D, elas são advindas do tratamento térmico. E quando a gente olha aqui nos mapas de adesão, são as que apresentam maior valor de adesão, que são esses pontos mais brancos. Aqui apresenta os box plot dos dados de rugosidade e adesão para a liga tratada. Aqui, mais uma vez, a liga X igual a 6, aqui não apresentou os picos do TRX, e nem aquelas estruturas, é a que apresenta menor valor de rugosidade e também de adesão, pelo menos comparado com as ligas de titânio, perdão, com as ligas de X igual a 0, mas a liga que apresentou maior valor de rugosidade foi a liga X igual a 0, e foi uma das que também apresentou maior valor de adesão. Essas caixas aqui, essas variabilidades de dados, eu acredito que estejam relacionados ao fato de terem regiões que estão mais lisas, que estão com aqueles granulos mais menores, e outras regiões já tem aqueles granulos maiores. Por isso, esse grande valor aqui de variabilidade de rugosidade. Diferente aqui, por exemplo, da liga X igual a 0, que não apresentou esses granulos. Aqui eu mostro os mapas de 30 por 30 micro, da liga pura, que é essa primeira linha, e aqui da liga tratada. Nós observamos aqui as redes, né, vindas lá do tratamento, também vistas aqui na Tântalo 6, e aquelas estruturas que vão surgindo devido ao tratamento. Eu ainda não calculei o tamanho dessas estruturas, mas irei calcular. Mas, aparentemente, conforme a adição de tântalos, esses granulos, eles parecem ser maiores, né? Diferente aqui da liga pura, que está, quando comparada com essa, mais lisa, e essas linhas aqui que surgem conforme a adição de tântalo também. Então, olhando aqui, comparando os dados de rugosidade da liga pura e tratada, essa aqui é a pura e essa aqui é a tratada. Primeiramente, aqui, olhando a escala, né, ó, a rugosidade da liga pura, ela é bem baixa, chega até 7 nanômetros, mais ou menos, enquanto as ligas tratadas chegam até valores próximos de 750 nanômetros, para esses valores aqui máximos, né? Mas se olharmos para a caixa, em torno de 450 nanômetros, bem mais rugosas do que essas ligas puras. E eu falo aqui, né, da liga de titânio, Diogua 2000. Eles mostraram que as ligas de titânio, com ataque ácidos, apresentaram um valor de rugosidade de 159 nanômetros, que está aqui em torno daqui nesse gráfico, né? Só que esse valor de rugosidade aqui, ele é muito maior do que esse apresentado pela liga pura, enquanto a liga tratada apresentou valores próximos a 159 nanômetros, quanto maiores. Só que, como eu havia comentado antes, não existe ainda um valor ideal para a fixação óssea. No caso desse trabalho aqui, a melhor foi em 159 nanômetros, mas eu também já vi outros trabalhos que a melhor rugosidade foi em torno de 1.500 nanômetros. Aqui eu mostro, comparando os mapas de 5 por 5 micro da adesão de ligas puras e ligas tratadas, que está relacionado com aquilo que eu havia comentado, né? Nessa liga pura, as regiões mais baixas nos mapas 2D são as que apresentam maior adesão, diferente da liga tratada, que os pontos mais altos, vindos daquelas estruturas do tratamento, são as que apresentam maior adesão. Aqui apresento os gráficos dos valores de adesão para a liga pura e para a liga tratada. A escala está igual. E
o que é observado aqui, que tanto na liga X igual a 9 pura, quanto na liga X igual a 9 tratada, foi uma das ligas que apresentou maior valor de adesão. Isso pode estar relacionado com o fato de ser o tântalo que está nessa estrutura. Nós observamos também que uma grande variabilidade de dados de adesão, tanto aqui quanto aqui, mas o comportamento, ele é diferente, e na verdade oposto, né? Enquanto as ligas aqui apresentam grande adesão em x igual a 0, elas apresentam valores muito pequenos aqui. Aqui eu mostro o DRX, que eu havia comentado, da liga pura pós-SBF. Em vermelho, os picos referentes à fase pura, a liga pura, sem nenhum tratamento. E aí o surgimento desse pico aqui em torno de 32 graus Celsius, tanto na liga X igual a 0, quanto na liga X igual a 9. Fazendo um zoom aqui, e comparando com o difratograma da hidroxapatita e com o cloreto de sódio, observamos que o pico aqui da X igual a 9, ele é bem próximo da hidroxapatita, que está em 31,76, mas também que está próximo da 31,7. Já da liga X igual a 0, ela já está um pouco mais deslocada em 31,4. Isso aqui também ainda tem que ser analisado para poder dizer se esse pico é realmente referente à hidroxapatita ou não. Lembrando que essa liga aqui é uma das ligas que apresenta maior rugosidade e a que apresenta maior adesão, pelos dados de AFM. Quando as ligas tratadas saírem da imersão em SBF, faremos o DRX e compararemos com esse gráfico aqui da liga pura. Então, nós estamos nessa etapa. Algumas das referências utilizadas na apresentação. E obrigada.